A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. Olha que interessante, preste atenção. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Aqui é Lucas. Lucas não foi discípulo de Jesus, portanto não é o apóstolo, mas ele era discípulo de Paulo. Por isso, ele tem sim uma autoridade apostólica, porque ele pesquisou diretamente a partir do testemunho dos apóstolos. E aí ele escreve o Evangelho de Lucas e esse livro maravilhoso também, Atos dos Apóstolos. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos com Marisol, a gente começou a ler. E quando eu li esse versículo, lembrei, a gente tem a informação de que Jesus, depois de ressuscitado, ficou 40 dias ali cuidando ainda dos discípulos, até, aí na passagem logo depois a gente tem, até ele ser assunto aos céus, ele subir, não é? E não voltar mais como ele esteve aqui quando encarnado e ressuscitado. Ele aparece, né, para Paulo depois, mais de uma vez, mas em espírito, não mais encarnado aqui. Ele está ainda com o corpo glorificado, não é? Está passando um processo, ele até fala aos seus discípulos, não toque em mim ainda, não é? Ele estava vivendo um processo, e depois de 40 dias ele sobe aos céus. Irmãos, por que isso é importante para nós? Porque nos mostra assim a validade, a confiança, a credibilidade que tem o relato apostólico. E por isso eu respeito a Igreja Católica, mas a gente não concorda com o posicionamento católico que coloca a Bíblia apenas como uma fonte de autoridade. E eles têm a tradição e o Papa com o seu clero. A gente não concorda com isso. A palavra de Deus, a Bíblia tem total credibilidade, é a nossa única fonte, regra, base de fé. Por quê? Justamente por causa de informações como essa aqui. Esses homens ficaram, depois de terem vivido 3 anos com Jesus, muitos, né, alguns menos, mas com tempo suficiente, eles foram instruídos por 40 dias. Claro que Jesus não devia aparecer ressuscitado todos os dias, mas veja, o texto vai dizer que durante 40 dias, nesse período, ele apareceu, o que dá a entender muitas vezes, e falava com ele sobre as coisas do reino. E é por isso que esses homens depois escrevem os evangelhos, as cartas, ou pessoas que recebem a instrução diretamente deles, escrevem. E é por isso que a gente precisa dar crédito. É por isso que a Bíblia é tão rica. Deus preparou o colégio dos discípulos e dos apóstolos para deixar para nós a sua revelação. Por isso a gente faz parte de uma história tão rica, e é por isso que, como igreja evangélica, a gente respeita até a igreja católica, eu pelo menos, e ensino vocês, respeite uma igreja, ou qualquer outra que busque outras fontes, mas a gente não abre mão da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, tem o que nós precisamos. Sobretudo o Novo Testamento, no que se refere a Jesus Cristo, está aqui. Não preciso ir em nenhum outro livro, fonte, tradição. Tudo que contradiz a Bíblia deve cair por terra. Está aqui. Por quê? Esses homens conviveram com Jesus por 3 anos e depois 40 dias ainda recebendo instruções, até terem a autoridade de apóstolos, significa enviados. Vão agora. E aí a gente tem no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, vão e sejam as bases
da minha igreja. E é por isso que a gente adota a Bíblia. É a Bíblia que tem tudo o que precisamos para sermos igreja. É a Bíblia que nos traz acerca da salvação. É a Bíblia que vai mostrar, né, como conduzir a nossa vida, a nossa família. Está aqui. Você tem um manual de instruções para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para a nossa igreja. Está aqui. A sua vida profissional está aqui. É uma riqueza muito grande. Então, essa reflexão é para que você leia, aprenda a amar a Bíblia. Nos 2 últimos sermões, as 2 últimas pregações que eu fiz antes de sair de férias, a gente viu tanto em uma das cartas de Paulo, em Filipenses, como no Evangelho, né, Mateus 12, a importância de ler. Jesus perguntou aos fariseus: vocês já leram o que fez Davi? Vocês já leram o que fez os sacerdotes? Paulo, lá em Filipenses, vai dizer: o meu propósito é que eu cresça no conhecimento de Cristo. Está aqui, como é que você vai crescer? Palavra de Deus. Meus irmãos, amemos a Bíblia, aprendamos a ler a palavra de Deus, supere tudo aquilo que te afaste da palavra de Deus. Você precisa, aqui está um alimento que vai te dar sustância para enfrentar as aflições, vencer tudo, como também vai te levar às grandes bênçãos e vai te tornar apto para pregar o Evangelho para o pecador, aquele que precisa se converter também e ser alcançado pelo amor de Cristo. É com essa palavra que eu profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.